Tá? Carlos Augusto Leite Brandão é presidente da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, ABAC. Ele começou a carreira na CEMIG como engenheiro elétrico, onde ficou por mais de 20 anos, passando por diversos cargos técnicos e executivos, fazendo parte também do Conselho de Administração por 5 anos. O Carlos Augusto também atuou no Conselho de Administração da ONS, Operadora Nacional do Sistema, e da CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Foi presidente vice-presidente de Assuntos Regulatórios da AES Eletropaulo entre 2004 e 2007 e Chief Executive Officer, né, o principal executivo da DESA, W Energia, empresa de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, de 2011 até 2014. E também, desde 2007, é consultor na área de assuntos energéticos. Carlos Augusto, por favor. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e é uma satisfação pelo que eu vi aqui. Só para vocês terem uma ideia, a satisfação é dupla. Primeiro, porque eu estava no Rio, eu sou membro do Conselho de Administração de uma empresa no Rio até quarta-feira, viajei correndo, tive várias reuniões ontem, levantei 3h30 da manhã para pegar um avião só para estar aqui com vocês. Daqui eu tenho que voltar porque ainda tem outra reunião, estou na base do café hoje. E a satisfação é dupla. Primeiro, pela filosofia que a academia, pelo que eu escutei aqui hoje, porque eu acho que a gente hoje vive uma nova forma de colonialismo, que é a subjugação cultural e tecnológica de povos, em vez da gente ter que invadir terras, né? Então, subjugar um povo tecnologicamente ficou muito mais fácil, né? E segundo, que eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar numa mesa com o Lepec, com o professor Lepec. Depois a chefe, você manda uma foto para mim, por favor. Essa associação de armazenamento de energia, ela foi criada há mais ou menos 1 ano e meio atrás, em que pese nós estarmos trabalhando no tema há mais ou menos 5 anos, quando fizemos os primeiros MBAs com empresas americanas para entender várias tecnologias de armazenamento de energia, e trabalhando junto com a Universidade de Berkeley, com a parte de regulamentação que está sendo feita na Califórnia e em outros lugares também, com o próprio FERC, que há 10 anos já tem uma regulamentação em termos de armazenamento de energia muito aprimorado, e com a Associação Europeia de Baterias e com o pessoal do Japão. A associação, nós não somos remunerados para isso. Eu tenho uma empresa de armazenamento de energia junto com outros fabricantes internacionais e nacionais. Eu queria falar para vocês que existem tecnologias, inclusive em baterias, muito bem desenvolvidas por fabricantes nacionais. E eu vou começar de uma forma, me desculpe se em algum momento a apresentação um pouco crítica ou sarcástica, mas ela tem uma repercussão muito grande desde o momento que nós, junto com a ANEEL, e no ano passado, final de 14 e começo de 15, pela proximidade que a gente tem com a diretoria da ANEEL, com o diretor-geral Romeu, nós discutimos muito esse assunto. E eu ajudei a ANEEL a escrever a minuta da chamada, que ficou 21, seria 20, com o pessoal do máximo na área de P&D, a minuta dessa chamada, porque eu acreditava, e aí era um ponto de vista pessoal, que pela experiência do passado, nós estávamos sendo levados a uma situação em que nós vamos ter que aceitar a tecnologia e principalmente a imposição regulatória e econômica que o armazenamento vai ter como única solução de problemas brasileiros. Em 2001, eu fui interventor nacional do mercado de energia elétrica na crise, e pude observar muito bem como o governo teve que aceitar várias medidas, inclusive as térmicas emergenciais, para resolver o problema de uma situação nos custos e nas condições que foram impostas para o governo. Eu era interventor desse mercado, o Otávio Castelo Branco no BNDES financiava e o Pedro Parente era o que fazia a gestão do processo. Isso tudo, então, levou à motivação da gente entrar nessa discussão. No ano passado foi muito forte nessa discussão de armazenamento de energia. Nós somos associados à Energy Storage Association nos Estados Unidos, estamos levando toda hora delegação nos Estados Unidos, vamos levar agora para Düsseldorf, no começo do ano que vem, uma delegação para a maior feira de armazenamento de energia na Europa. E
eu gostaria de começar, e não vou entrar, a tentação de todo engenheiro é começar a falar, olha, o armazenamento de energia entra naquela ponta do ciclo da onda e tal, aí dispara não sei o quê. Vamos tentar, porque o horário chama para o almoço e o cansaço, então vamos ser um pouco mais ameno. E eu tenho teimado numa situação, eu apresentei isso no Enase desse ano, e tenho teimado numa situação que é a mudança social que está atrás da energia elétrica. O que hoje levou a uma perplexidade da candidatura Trump, da rejeição do acordo de paz da Bolívia, do processo do Brexit na Inglaterra, contrariando tudo que era um senso comum. Existe hoje um movimento social que não foi identificado ainda, que leva a novos padrões de comportamento, de opinião, que não estavam ainda identificados. Eu, a semana passada, estava voltando de uma viagem nos Estados Unidos, o pessoal nos Estados Unidos ainda querem saber como é que o cara ganhou lá nos Estados Unidos, qual a repercussão isso no famoso plano TISA, que é um plano de 4 trilhões de dólares em energia renovável, em que está se discutindo a redução de alíquota de importação nos vários países que compõem isso, são 340 produtos, é um negócio de 16 bilhões de dólares, né? Isso, inclusive, hoje está no valor, que agora a China quer, inclusive, incluir nesse pacote bicicleta, que ela acha que bicicleta está parte do pacote de renovável, que é um negócio de 60 bilhões de dólares, e que, na época, a nossa onipresente, onipotente presidente falou, olha, o Brasil está fora dessa discussão. Então, nós estamos à margem desse processo, né? E esses assuntos levam a gente a tentar entender como que, do ponto de vista de executivo do setor elétrico, o que está lá em cima, eles entendem que armazenamento de energia é a bola da vez, como business, como negócio dessas companhias. Eu fui vice-presidente do Grupo AES no Brasil. A AES hoje no Brasil, ela tem um diretor, que foi inclusive meu funcionário, Rodrigo Delia, que é o diretor de storage no Brasil. A ENGIE, que era a antiga Suez, a antiga Tractibel, ela imaginou que esse negócio no Brasil ia fazer sentido, está dentro do ONS discutindo como implantar isso no grid. Até porque a sociedade brasileira, por esses padrões de Trump, paz na Bolívia, mudou uma série de coisas que não era esperada. Quem não leu vai saber daqui a pouco que o Gedel pediu demissão, porque o movimento social, a postura fez mudar. Quem não viu, quem não participou, eu estou andando com ela na minha mala, a PL 735 do setor elétrico teve que retirar à força o tal programa de incentivo à terceira etapa de tecnologia do carvão, porque politicamente era insustentável. Então, todos esses movimentos, eles se conjugam com um processo tecnológico que nós ainda não percebemos. Ele é muito bem descrito num livro chamado Sociedade Custo Marginal Zero, do Jeremy Rifkins, né, que está fazendo essa mudança toda setorial. Esse business de eletricidade lá fora já foi capturado. Nós, aqui no Brasil, estamos ligados a problemas antigos. A distribuidora tem um problema de caixa seríssimo, todas as distribuidoras. Estava com o pessoal da Light a semana passada, a semana retrasada, proveniente do empréstimo que pagou despacho. Tem agora uma sobra de energia. O presidente da Associação das Distribuidoras, o meu amigo Nelson Leite, está aí querendo saber o que vai fazer com uma sobra de energia. Eu falei com ele, Nelson, a sobra de energia não é por causa só de uma recessão. É que vocês esqueceram que vocês colocaram tudo na tarifa. Nós temos a 5ª maior tarifa no mundo de energia elétrica. A da CEMIG é 770 na faixa de consumidor de baixa tensão. A da Light é 580. O consumidor hoje faz tudo para se livrar. E como que ele se livra disso falando em armazenamento de energia? Geração distribuída. Nós temos no Brasil mais ou menos 5.000 casos de geração distribuída em que o consumidor, a única coisa que ele não fez era a conta. Eu sei disso que eu estou no conselho de uma empresa. Ele foi assolado de um processo de raiva, de não entender o quanto que ele vai pagar
no ano seguinte com bandeira vermelha, com bandeira amarela e assim por diante. O custo de energia elétrica é o segundo custo na área comercial no Brasil. Depois de pessoal, ele superou o aluguel imobiliário. Então, é o segundo custo para supermercado, parte industrial e assim por diante. E essa visão é uma visão que o setor elétrico nacional ainda não caiu a ficha, mas já caiu em outros lugares, né? Aqui, a gente ainda não percebeu que o armazenamento de energia, ele entrou dentro dessa calada social muito mais rápido do que vocês estão imaginando. Quantos de nós não tem hoje, os meninos adoram e as mulheres, a gente que passa o dia inteiro no celular, adora ter aquele carregador suplementar de celular, né? Todo mundo, é brinde hoje em qualquer fórum que você vai. Nós estamos agora para fechar um negócio no metrô do Rio de Janeiro, de volante, que vai fazer o seguinte: à medida que um comboio chega, pela freagem, ele guarda energia, que ao mesmo tempo que outro comboio parte. Como normalmente o comboio tem 6 vezes a potência de partida, a potência nominal, salva-se mais ou menos 17% da conta de energia elétrica no metrô do Rio de Janeiro. Temos agora também, em Fortaleza, no Ceará, o primeiro grupo de microgrid com casas colocando solar, eólica e bateria em 21 casas. O projeto em Barueri da AES está praticamente pronto. E assim, na calada da noite, essas coisas passam a ser uma realidade brasileira. E aonde que a gente vê todos nós, e aí eu falo como sociedade, parados, esperando alguma coisa acontecer, e na hora que acontecer, nós já ficamos à mercê de toda uma estrutura comercial, regulatória, de engenharia, que vão ser colocadas para a gente. Isso por quê? Essa é a placa mais comum que eu identifico em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eu, quando era menino, eu era o país do futuro. Eu escutava muito, o Brasil era o país do futuro, né? Hoje nós somos o país do gerúndio. Estamos fazendo, estamos analisando, estamos pensando, né? E é o caso dessa placa na rua, né? Desculpa, estamos trabalhando para você. A placa está tão velha que se você olhar do lado de trás já tem lixo, pneu e o buraco na rua, a infiltração está lá. E tem um caso muito interessante que essa figura mostra. O The Economist, em março, ele fez uma matéria de páginas mostrando como o Uber resolveu o problema de ponta, mas não é ponta de sistema elétrico, não é ponta de carga. Resolveu o problema de ponta do trânsito na ilha de Manhattan, em Nova York. Sem a participação do poder público. Uma tecnologia que é o aplicativo Uber e uma iniciativa dessa nova sociedade de consumidores resolveu, por uma precificação no horário de ponta, a entrada de novos carros na ponta, um problema que era um transtorno na ilha de Manhattan. Está nessa The Economist, que é de março. Tá? Muito bem. Vamos desfazer uma confusão quando a gente fala desse armazenamento de energia. Armazenar energia, é trazer alguma energia elétrica, transformar em alguma coisa, em outro tipo de energia, e depois voltar com ela como energia elétrica. Isso por quê? Tem causado confusão quando se discute, por exemplo, assim, grandes reservatórios. Bom, grandes reservatórios é para firmar energia. Não está no mérito dessa discussão, né? O que nós temos hoje é um problema de instabilidade de sistema elétrico, por várias outras razões que a gente vai comentar, uma série de deficiências e uma série de demandas novas. Por exemplo, em armazenamento de energia, depois do furacão Katrina nos Estados Unidos, se desenvolveu um conceito de microgrid e resiliência de sistema. Resiliência é a sua condição de eu voltar à minha natural situação depois de alguma intempérie muito forte, né? E isso se faz com microgrid, smart grid e assim por diante, né? E outras formas que a gente vai falar aqui é que levaram uma demanda disso. A literatura diz que toda vez que você tem por volta de
20 a 25% de energia intermitente, é aquela que para intempestivamente, solar ou eólica, eu preciso de ter uma forma de compensar rapidamente aquilo até na hora que eu tenho a condição de fazer um despacho de uma usina que demora um pouco mais de tempo. Eu tive orgulho de implantar muita mesmo energia eólica no Nordeste. A tal ponto que quando eu fazia as minhas usinas eólicas, eu fiquei sem linha de transmissão, que atrasaram, acho que cansaram de ler isso nos jornais, né? E eu ia na Eletrobras, ia na Chess, gente, vamos resolver esse problema. E todo mundo, inclusive, achava que, fica quieto, você está ganhando dinheiro. Não, custa mais caro a usina parada do que ela com sistema. Ela custa de 5% a 7% mais caro. Eu tenho que rever contratos de operação e manutenção, o próprio seguro. Então é mais caro e é um inferno, né? Até porque para fazer o aceite eu não tinha carga, mas isso é outro problema. Então eu sei dessa fragilidade que a gente tem no Nordeste. Você sabe o que está acontecendo? Como nós temos hoje, às vezes a eólica corresponde a 46% da carga no Nordeste, e ela entra e sai, independentemente da vontade do operador, e eu tenho que despachar alguma coisa, o ONS está despachando térmica. Eu tenho conversado isso desde há 1 ano e meio com o Arteiro e com o Barata. E o que acontece com isso? Eu despacho a térmica que não foi feita para isso, que é a térmica emergencial da minha época em 2001. Então, nós estamos na segunda reunião que vai ter dia 2 de dezembro com o ONS, discutindo o que a gente chama da segunda CVU para térmica. CVU é o custo variável de despacho. E os agentes térmicos querem ter uma outra CVU para compensar o desgaste que essas usinas estão tendo. E eu fico imaginando, meu Deus do céu, até hoje nós não estamos discutindo despachos em vários lugares desse país, de várias formas. Até porque, eu estou vendo falar muito aqui de usina reversível, o Brasil teve a primeira usina reversível do mundo. Se você olhar no banco de dados do DOE, que depois eu vou mostrar, 1939, de Pedreiras. Eu falo muito com o Sioc, que é meu amigo, presidente da EMAI, fala, Sioc, você opera a primeira do mundo, a primeira e única no Brasil. Está igual meu time, Atlético Mineiro, que contentou ser o primeiro campeão, está dando vexame até hoje, né? Então, os Estados Unidos, na década de 80, colocaram 180 gigawatts em usina reversível. Desculpa, 20 gigawatts, o mundo hoje tem 180. E eu estou vendo, meus amigos, quebrarem as empresas de construção de usina, projeto de usina, engenheiro sem emprego de projeto de turbina, projeto não sei o quê. Eu falo, gente, a Voith, que é associada nossa, exporta turbina para a China, turbina de usina reversível. Para a China, Canadá e Estados Unidos, eu vi outro dia, dentro da Voith de São Paulo, a dos Alpes Suíços, que é uma reforma de usina com 20 anos, e nós, olimpicamente, aqui achando que não precisamos disso. Dentro de São Paulo existem vários reservatórios vazios, que poderiam ser utilizados no sistema de Cantareira até para preservar a água, porque a usina reversível de ciclo aberto, eu tiro do rio, guardo e despacho, inclusive na hora que aquilo é necessário. Fora outras tecnologias que não vem ao caso aqui, eu estou dando exemplo, como nós, com a engenharia nossa passando aperto, poderíamos estar resolvendo um problema de sistema e não estamos resolvendo. O mundo anda para frente. Aqui são alguns números que, pelo adiantar da hora, eu não vou andar. Tudo que a gente tem em termos de sistema elétrico são vários Brasis. Ou seja, nós que em algum momento fomos parte de uma tomada de decisão de tecnologia em várias etapas de energia, estamos vendo esse mundo caminhar e não estamos participando. Só para vocês terem uma ideia, na África, em população de pessoas que não têm renda mínima de $100, está sendo utilizado para energia elétrica fotovoltaica com bateria. Nós aqui temos uma conta que a gente paga na tarifa, só de óleo de 6 bilhões. O Pedrosa, que está no Ministério, me pediu, Brandão, vamos ajudar a colocar
eólica com bateria para suprir parte desse negócio que eu preciso diminuir a conta de encargos a óleo. O exército francês está trocando no norte da África os geradores diesel por conjuntos de bateria para serem emergência. Não estou falando de pesquisa, estou falando do exército francês. Então, nós ficamos à margem desse processo, como também a Europa tem seus programas, o Japão tem um programa muito grande em termos de armazenamento de energia, e tudo voltado à melhoria da qualidade, energia renovável, resiliência de sistema e redução de custo. Bom, e aqui no Brasil, eu de tanto entender que nós aqui somos a verdadeira jabuticaba, né? Porque quando você conversa no Brasil, fala, não, espera aqui, o Brasil é diferente do resto do mundo, nós somos assim, igual jabuticaba, só dá aqui, né? Eu criei o que chama de armazenômetro. Enquanto a gente continua no país do gerúndio a discutir, o armazenamento de energia vai evoluindo em números de projetos, em números de megawatts horas. Então, aqui vocês têm os números de como isso se faz. Pior, o armazenamento de energia é uma das poucas alternativas que eu tenho para postergar investimento e para resolver problemas de qualidade no sistema. Como que eu postergo investimento? Muitas vezes, atendimento de hora de ponta no Brasil, a gente passa 2 anos discutindo uma nova linha de distribuição, uma nova linha de transmissão. Tem problema ambiental, tem problema de custo. Nos Estados Unidos ou na Europa isso é resolvido você colocando condições de tecnologia de armazenamento de energia para atender ponta. Então eu atendo ponta armazenando energia com energia que eu carrego durante a madrugada. E atendo ponta. Né? Você tem 2 tipos de armazenamento, aquele que te exige alta potência e curta duração de energia, alta potência e curta energia, ou alguns que você precisa de baixa potência e longos períodos de energia. Eu vou mostrar alguns casos com Bayback aqui depois. E nós no Brasil hoje temos uma demanda de 140, 170 bilhões de reais para colocar o sistema de distribuição e o sistema de transmissão de pé. Essa conta é até muito fácil de fazer por revisão tarifária, você vê tudo que já foi 100% depreciado, vê o tanto que você tinha que estar investindo no sistema e não está investindo. Né? Bom, para não ser muito enfadonho, já foi mostrado aqui, nós colocamos 2 coisas. Aquilo que está no grid, que a gente usualmente fala beyond the meter, ou na frente do medidor, que é aquilo que faz todas as partes de serviços a nível de sistemas de transmissão. Esse quadro mostra as tecnologias relevantes hoje comercialmente colocadas em termos de armazenamento de energia, vis-à-vis com as alternativas convencionais. A AES está propondo para o governo federal já fazer naquela parte lá de Manaus, lá de cima, a troca de usinas a óleo diesel por sistemas de bateria para fazer compensação de frequência no sistema de transmissão. Custa 87% do preço que o Brasil paga. Aliás, as nossas associadas, outras empresas, independentemente disso, ninguém pede incentivo. Eu não quero incentivo. A única coisa que eu quero é fazer o que foi feito nos Estados Unidos pela uma resolução FERC 754. Eu quero ter a possibilidade de concorrer da mesma forma. Quando você fala, por exemplo, usina reversível, inclusive a crítica de uma alteração que eles fizeram na minuta que nós propusemos para a ANEEL, fala lá, a usina deverá ser remunerada de forma empresarialmente justificável. Como cara pálida, qual que é a regra de serviço ancilar que eu tenho no Brasil? Isso vai ser remunerado a como? Você vai querer me pagar isso como se fosse uma usina hidráulica convencional? Não se paga. Então, o serviço ancilar tem que ser todo regulado no Brasil. A gente está fazendo um roadmap para a ANEEL para que isso aconteça. Mas essas são as dificuldades de introdução disso a nível de grid. Aqui são vários exemplos, eu não vou ficar entrando no mérito, são exemplos que eu coloco. Esse primeiro é na neve, eu tenho localidade isolada com bateria para emergência, eu tenho conjugação com eólica, quando o vento para, e tenho outros sistemas integrados aí para resolver problemas de frequência no grid.
por coincidência, são empresas que atuam no Brasil. A SNC é uma empresa que atua nisso no Brasil, a ESG nós já falamos e assim por diante. E atrás o medidor, que é aquela parte silenciosa desse consumidor que também que se muda de postura, né? Uma coisa interessante, eu como todo bom subdesenvolvido, eu estava nos Estados Unidos numa feira de solar agora em setembro, e corri na loja da Apple, porque tinha lançado um telefone novo, né? Então vou lá dar uma de novo rixa, vamos procurar o telefone novo. Esse telefone novo já saiu com um aplicativo chamado My Home, que quem já atualizou o telefone da Apple, o da Google também tem, o Minha Casa é o que faz gestão de energia em casa. Aí você sai da Apple, você vai na Best Buy. Todo cara sai da Apple, vai deslumbrado na Best Buy. Eu estava enchendo meu carrinho com aplicativos que já tinham saído em setembro, uma semana depois, com o aplicativo My Home. O que significa? Você compra uma série de placas controladoras, você coloca na geladeira, no aquecedor, iluminação, etc. e tal, e você faz uma gestão eficiente da sua iluminação, ou de qualquer carga elétrica, o famoso IoT, Internet of Things. Isso é uma realidade que os caras lá estão comprando aquilo. Eu enchi o meu carrinho e minha mulher falou, para, não vai levar isso para o Brasil não, que você vai gastar o dinheiro que não tem. Mas é interessante você perceber que essa discussão, sobra de energia, mas não sei o quê, fugiu do modelo clássico. Eu comecei a minha carreira fazendo planejamento. O planejamento era feito por quadrícula, você imaginava, você tinha dados de qual que era o consumo daquela casa, daquele prédio, punha aquilo no quarteirão e criava um sistema elétrico. Ô meu jovem, você vai sair daqui para Cabo Frio daqui a 4 ou 5 anos num carro elétrico. Você vai chegar em Cabo Frio... coisa de mineiro. Mas é o exemplo que eu dou, mas de São Paulo eu falo, de Santos para São Paulo. Você vai chegar em Cabo Frio, você vai pegar o seu carro, meter ele numa tomada, porque você chegou com ele sem carga. O sistema de Cabo Frio vai fazer assim, vai ter que compensar. Vai compensar com o quê? Vai compensar com sistemas de armazenamento de energia. Hoje isso não acontece, que você não coloca a sua geladeira no carro e sai do Rio para Cabo Frio com a geladeira. Fala então para Petrópolis. Você não sai daqui e vai para Petrópolis com a geladeira. Mas o seu carro é uma geladeira móvel. Você criou um conceito já de carga móvel. E ela entra o mais rápido que a gente imagina. O sistema de planejamento de operação do ONS já virou uma confusão. Se eu começo a fazer uma gestão na minha casa de energia que eu gasto, todo o modelo clássico de tender uma estabilidade, olha, quem mexeu com a operação de sistema em época passada sabia que você tinha uma curva tão previsível de carga que quando era o último capítulo da novela da Rede Globo, no intervalo você via até a variação de carga, que era a hora, não é brincadeira, o jogo da Copa do Mundo, que o pessoal abria a geladeira. Você sabia disso? Esse negócio é imprevisível, né? Ocorreu no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, janeiro, um problema. Nós tivemos uma elevação de demanda, porque o cara não suportou, ligou o ar-condicionado dele. O sistema brasileiro não tinha reserva girante, o Brasil foi para o espaço, né? E naquela época eu fiquei atônito, porque eu estava numa reunião depois com o ministro, que na época era Eduardo Braga, quando eu fiquei sabendo que ele estava mandando despachar as unidades diesel de shopping center para fazer face a uma ponta de sistema. Nada contra. Mas será que naquele momento não se pensou, olha, tem um negócio acontecendo, vamos trabalhar com isso também? Pelo menos vamos desenvolver a tecnologia, vamos desenvolver a regulação para chegarmos juntos na hora que isso acontecer outra vez? Né? Infelizmente, não foi assim. Eu estou vendo a Cher olhar já para o relógio. Aqui tem a parte do consumidor. O consumidor no Brasil tem um problema, tarifa alta, ele pode arbitrar a ponta com armazenamento de energia e outra, que é uma tecnologia de bateria que começa a ser colocada em alguns consumidores, e principalmente uma coisa que nós não estamos falando aqui, termoacumulação. É impressionante como o país inteiro está desenvolvendo termoacumulação. Eu estou criando gelo durante a noite para usar no ar-condicionado durante o dia.
Eu ganho 20%, 25% na conta de luz? Fácil. Aí está a distribuição das tecnologias, tá? O número é um pouco defasado daquele número inicial, porque eu não fico fazendo esse pareto toda hora, então, que cansa, realmente é um... Mas aí você tem a discriminação por tecnologia, como que essas tecnologias estão se desenvolvendo, você vê aí, esse roxinho é a parte de termoacumulação, tá? A gente está deixando, inclusive, a parte de combinar o tal do CHP, Combined Heat and Power, que combina isso com vapor e outras coisas. Tá? Aqui, o uso dessas tecnologias para firmar sistema, para fazer o time shift, que é o deslocamento de ponto e assim por diante, depois vocês podem brincar com esses números. Aqui nós temos o que é a previsão da evolução desse negócio sendo utilizado em residências, não residencial e em escala de grid. Tá? São números muito interessantes. E os entraves. Os entraves estão hoje colocados em função de que existe uma nova perspectiva para o consumidor. É fato. Né? Em termos de geração distribuída, depois da revisão da resolução nesse começo de ano, hoje no Brasil já tem 5.000, 6.000 processos de geração distribuída. Isso vai aumentar no Brasil porque ninguém aguenta, não só a conta de energia, como também ninguém aguenta os níveis de qualidade de energia. Eu estou teimando com a ANEEL, que a ANEEL tenta diminuir o nível de qualidade de energia de todas as concessionárias. Está igual uma história que o papai falava, né, que o cara estava treinando a pulguinha para pular. Então ele falava, pula pulguinha não pulava. Aí ele arrancava uma perninha. Pula pulguinha não pulava, arrancava outra. Chegou no final, a pulguinha só estava com uma perna, o cara chegou à conclusão de que a pulguinha era surda. Numa situação que nós estamos vendo com a distribuidora, que não tem capacidade de investimento, está cheia de problema, a ANEEL que ela chegue num nível de qualidade de serviço que por meios convencionais ela não vai chegar. Está mostrado o tamanho do investimento. E a ANEEL não quer colocar aquilo na conta do consumidor. É lógico, porque aí vai estourar de vez essa conta do consumidor. Então, ela acha que toda distribuidora é incompetente por default, que a pulguinha era surda. Né? O microgrid, o armazenamento, é a forma que tem para resolver isso. Eu visitei muitas instalações que eu tenho uma subestação de bateria de 20 MVA, faltou energia, o Smart Grid faz o que a gente chama de ilha, e aquilo alimenta aquele pedaço até que o sistema restabeleça. Caso ótimo para Rio de Janeiro, né? Eu fui responsável por implantar o sistema de dupla alimentação subterrânea na Barra da Tijuca na época, isso já deve ter, quando eu estava começando minha carreira de engenheiro, estava na época de trocar, e microgrid era uma coisa que podia ser feita. E aqui tem uma série de proposições que a gente está desenvolvendo aí com o regulador e com o Ministério. Todo mundo pergunta, aqui, ó, isso aqui, agora de setembro, é a bateria da Tesla para casa residencial. Isso não vai existir, o Elon Musk só quer fazer marketing, está fazendo um baita marketing na bateria de lítio. Tá? A bateria de lítio hoje é fruto de um grande e avassalador marketing no mercado. No Brasil, graças a Deus, nós temos alguns centros de excelência em tecnologia de armazenamento. A Baterias Moura tem um centro, ela pôs mais de 20 milhões agora, lá em Pernambuco, não é em São Paulo, e ela está apostando tudo em nas novas tecnologias de bateria chumbo ácido. Por um motivo muito simples. O racional econômico é que ela já tem toda uma cadeia de reciclagem dessas baterias. Então, a logística reversa dela, inclusive, dá lucro. Para pôr bateria de lítio no Brasil, essa logística reversa tem que ser criada. O que é mais intrigante é que bateria de lítio não é nenhuma novidade. A bateria de lítio que está no seu celular há muitos anos, ela é um desenvolvimento tecnológico de Panasonic, entre outras. Tá certo? Bom, para acabar aqui, os entraves setoriais ainda é uma pressão das distribuidoras contra novos entrantes nesse mercado. São novos agentes nesse mercado. Por coincidência, que é uma outra bateria também da mesma feira, que é a bateria da Mercedes-Benz. A minha mulher falou que da Mercedes-Benz não vale, mas daqui a pouco vai ter a da Louis Vuitton e pode colocar lá em casa. Mas é uma bateria
que já está disponível para uso comercial em casas também. Vou deixar para vocês, aqui é o deslocamento do novo mundo de energia, que é o trilema eletricidade, transporte, calor e frio, a combinação disso tudo que o armazenamento de energia traz. Eu não vou mais delongar, deixar para vocês 3 casos aqui, que são análises em que se coloca solar, bateria e, eventualmente, uma complementação de diesel. Aqui estão os parâmetros foram utilizados para isso, e aqui embaixo, nessa última linha, tem o payback em anos. Isso aqui é só para mostrar que são tecnologias que no Brasil teriam payback por volta de 14 anos. Significa que, se a gente não tiver uma linha de financiamento, inclusive para o consumidor, e quando eu falo consumidor, não é só o residencial, o próprio comercial e industrial, o BNDES só financia para rico. Então, esse consumidor residencial comercial não tem essa linha de financiamento. Então, ele cai numa linha de financiamento comercial de bancos comerciais de 3, 4 anos. Então, hoje, ele tem uma dificuldade. Tá? E os desafios regulatórios, a gente espera que depois desse processo, junto com a ANEEL, para o PID número 21, a gente consiga fazer acontecer, principalmente a parte regulatória e a implementação dessa tecnologia, e dar oportunidade a novos entrantes, essa nova tecnologia, e desenvolver uma cadeia nacional. Eu desculpo a hora, eu queria agradecer e colocar à disposição de vocês por e-mail aquilo que vocês precisarem de informação. Obrigado. Estamos abertos ao debate. Perguntas, inquietudes. Estrela. Muito interessante. É a primeira vez que eu tenho contato com esse tipo de assunto, né? E, bom, você falou aí uma série de coisas. E nós temos a EPE. A EPE entra nesse contexto, como é que... Desculpa se eu sou crítico, mas o que eu falo aqui eu já falei com as pessoas. A EPE, ela estava subjugada a um conceito de que o Brasil seria resolvido por projetos mastodônticos, né? O antigo presidente da EPE tinha um conceito que não fazia muito a cabeça do mundo moderno. Quem está na EPE agora é um grande amigo meu, Luiz Barroso, vem talvez da mais importante empresa de consultoria dentro do setor elétrico, que é a do Mário, junto com a do João Carlos Canelas, a do Mário é a PCR. Tudo CEPEL, exatamente. O Luizinho, desculpa, a gente chama ele de Luizinho, tem uma afinidade muito grande a nível de planejamento com essas tecnologias modernas. Até pelo fato de que o Brasil chega na mesma opção que o mundo chegou por motivos diferentes. Nós aqui, por uma deficiência de sistema, por uma necessidade urgente de sistema, por um preço na tarifa do consumidor insuportável hoje, né? E está chegando na mesma coisa. A EPE hoje tem um problema sério. A EPE hoje não tem ferramentas de simulação, e eu estou falando isso porque o Luiz Barroso já falou em público. A EPE hoje não tem ferramentas de simulação para que essas coisas aconteçam. É impressionante isso. E ele está muito preocupado porque ele tem, a nível da consultoria onde que ele trabalhava, ferramentas muito mais poderosas do que a própria EPE tem para simular. Você tem que simular variação de frequência no sistema pela entrada de solar, pela entrada de eólica, como é que o armazenamento de energia contribui, como é que essa variação de carga faz, simulação de como é que vai fazer a remuneração disso por serviços ancilares. A gente quer ver se com o PID a gente consegue, inclusive, colocar capacidade. Alguns associados nossos, inclusive, já se dispuseram para o ONS e para a EPE a trazer equipes da Inglaterra para trabalharem com isso. Aí você tem um processo burocrático, que no Brasil não pode ser um trabalho que tem que passar por uma legislação específica, 8666, assim por diante. Embora o pessoal não queira nem cobrar nesse momento. Mas a EPE está muito afinada nesse nível de planejamento. Pela nova postura, nós hoje temos na EPE o Luiz Barroso,
pessoa de primeira grandeza no setor elétrico nacional. No ONS, que também nós tínhamos assim, uma resistência a esse mundo novo, embora a operação hoje seja caótica. Operar hoje no ONS é uma tarefa Eu fui do conselho do ONS, então eu posso muito bem ver como é que era. Operar hoje o sistema elétrico brasileiro é um Deus nos acuda, não tem outra palavra, mas o Barata, que é o presidente que teve no Ministério, é uma das pessoas mais capazes, trabalhou comigo, inclusive, na CCE, muito tempo. E o Pedrosa, que está no Ministério, é uma pessoa que vem de uma agência que era a Agência de Proteção ao Consumidor. Ou seja, ele tem na cabeça o seguinte: eu tenho que fazer esse sistema elétrico ser competitivo com custo baixo. Então, eu acho que aliando tudo isso, e só para completar, a ANEEL, o agente regulador, já se sente até mais motivado, menos massacrado, e a própria iniciativa dele, junto com a gente, de promover o P&D, eu acho que isso começa a movimentar todo mundo em conjunto. O grande desafio é fazer isso junto. Quem falta entrar nessa onda agora é o Ministério da Fazenda, etc. e tal, porque há pouco tempo um associado nosso foi importar um conjunto desses de bateria, 4 megawatts em bateria. Aí falaram com ele que não podia importar porque tinha similar nacional, que era bateria de carro. Então, que também é uma estupidez. Se me permite mais um momento, aonde que a gente está com o Ministério de Indústria e Comércio. Você tem, na Bolívia, que está do teu lado, 60% das reservas de lítio conhecidas do mundo. Fora o Chile, que tem mais 2 milhões de toneladas, a Argentina mais 1 milhão e nós também. Nós vamos esperar uma empresa americana instalar dentro da Bolívia e fazer uma baita fábrica de bateria de lítio, né? Porque o governo brasileiro não se movimentou com isso até agora, né? Nós poderíamos estar fazendo. E bateria é um problema de escala e de tecnologia. Ou seja, não vamos teimar em começar a fazer bateria no Brasil. A escala de produção de armazenamento de bateria em armazenamento de energia, usando bateria, você tem tantos serviços de engenharia e tanta tecnologia, inversores e principalmente software. Tem software para controlar essas coisas que tem mais dados do que o próprio ONS. Então nós temos uma cadeia de valor a ser criada com isso aqui, que dá emprego para muito engenheiro, para muita firma, e que isso tudo a gente está trabalhando com o governo brasileiro, e EPE, ONS, Ministério estão cientes. Outras perguntas? Dom Nelson. Eu sou do CEPEL, não escutei você mencionar o CEPEL, e mencionou, eu sou amigo de todos, sou amigo do Mário Veiga, do Barrozinho, e trabalho no CEPEL há 36 anos. Você mencionou que haveria software, o ONS usa em profusão software do CEPEL e de outros fornecedores também. O software de simulação dinâmica, por exemplo, é do CEPEL. O software de análise estática de redes é do CEPEL. Eu diria que a PSR tem software similar em algumas das funções, e não todas. Análise dinâmica nós fazemos. Análise de transitórios magnéticos e tal, não temos simuladores brasileiros. Então isso é feito baseado em PSCAD, em MTDC e por aí vai. E são softwares também que o ONS usa. Talvez o software tem o CEPEL tem toda a cadeia energética lá também, de planejamento. Faltam algumas ferramentas, é óbvio, a PSR tem algumas ferramentas complementares, assim como outros provedores. Então, eu só estou aqui tentando resgatar um pouco a imagem e os produtos, né, e os serviços que o CEPEL proporciona
e que não foram mencionados, eu me senti Na obrigação. na obrigação de fazê-lo e acreditando, e eu acho que isso está faltando aqui aos colegas do ONS e de outras empresas do setor, do Grupo Eletrobras, que também poderiam testemunhar. Na verdade, eu acompanho parte dos trabalhos do CEPEL desde que eu fui dos responsáveis por validar o Decomp e o New Wave, que são as ferramentas de precificação que a gente tem a nível de ONS e de CCE, né? Mas eu não falei de CEPEL porque o CEPEL tem coisa, o LACTEC tem coisa. Eu sei que o CEPEL tem, inclusive eu tive algumas reuniões em relação a isso. Mas eu não estou entrando no mérito aqui de quem tem o que. Eu estava falando de EPE e das dificuldades que a EPE tem em relação a se instrumentalizar com software de simulação para armazenamento de energia, né? E isso é um fato, quem fala não sou eu, então é o Luiz Barroso que fala isso em viva e alta voz. É um problema da EPE e de um contingenciamento financeiro que, nesse momento, esses órgãos têm. Que é uma coisa que eu descobri outro dia também. Todos nós pagamos na tarifa, parte daquilo que a gente paga na tarifa, 1% vai para o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, que paga inclusive esses PIDs, e vai para algumas instituições de pesquisa e vai inclusive para a própria EPE. Então como todos nós achávamos alguns anos atrás, que as agências regulatórias e a EPE tivessem orçamento próprio, já que o dinheiro está carimbado na própria tarifa que a gente está pagando, mas não. Ele vai para o fundo normal e aquilo cai a conta-gotas dentro da EPE. Daí a dificuldade financeira das agências regulatórias independentes, se é ANEEL, Anatel, ANAC, e da própria EPE, que também tem essa verba contingenciada, que, na minha visão, eu estou pagando a tarifa com o fim que estaria declarado, e, na verdade, não é assim. Em virtude do adiantado da hora, eu queria agradecer agora, rapidamente, ao Marcelo Gataz, ao Estrela, ao Eduardo Serra, ao Carlos Augusto, eu testemunho do Dr. Ebeck, e encerramos então a parte da manhã. Voltaremos a que horas? 2h30. Voltaremos então para a segunda parte do evento ANI. Obrigado.